sobre a proteção de Deus e em nome do povo de João Pessoa, declaro abertos os trabalhos dessa sessão especial em alusão ao Dia da Bíblia e já convido o excelentíssimo senhor, o pastor Onilo, para fazer a leitura do texto bíblico e peço a todos para ficarem de pé em sinal de respeito. Graças e paz para todos, nesse dia tão feliz, em uma homenagem tão justa à santa palavra do Senhor, a qual tem nos mudado. Tem sido, como diz o Salmo 119 e o verso de número 105. Ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Oremos. Senhor Deus e maravilhoso Pai, queremos te louvar, Senhor, porque este dia, Senhor, foi o dia que tu fizeste, Senhor, para nos abençoar também com a tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque ela é vida para cada um de nós. Assim como disseram os apóstolos ao Senhor Jesus, para onde iremos? Que só tu tens a palavra de vida eterna. E queremos, Pai, nos alegrar com os nossos irmãos, com todos que estão aqui presentes, por essa proposta tão maravilhosa de honrar o teu santo nome, de honrar a tua palavra que não volta vazia. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E te pedimos, Senhor, que cada vida, Senhor, que está sobre a face da terra, venha te conhecer, mas não te conhecer por religiosidade, mas venha te conhecer face a face através da tua palavra. Aquela mulher samaritana, Senhor, teve um encontro com a palavra do Senhor, ali na beira do poço de Jacó, Senhor. Senhor, e aquela palavra, Senhor, que é poderosa, que ela é a mesma ontem, hoje, eternamente, ela mudou aquela mulher em instante. A tua palavra tem este poder de mudar vidas, Senhor, em segundos, Pai. Transformar uma mulher pecadora numa mulher agora evangelizadora, que saiu daquele lugar, já pregando, Senhor, a tua santa palavra, porque a tua palavra também ela é contagiante, Pai. Que nesta tarde, Senhor, tu possa abençoar cada vida que está aqui, tu possa receber, Senhor, todo o trabalho que vai ser feito aqui, todo o serviço, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo, que tu possa continuar abençoando, Senhor, a Câmara de Vereadores, o nosso prefeito, todo o sistema judiciário, todos os poderes constituídos, Senhor, que traga paz, traga alegria e traga bom ânimo para o seu povo. Te agradecemos, Pai, e te invocamos como o único Deus vivo, Criador dos céus e da terra, e que somente o teu santo nome seja glorificado, em nome de Jesus, e todos dizem... Amém. Eu posso pedir uma salva de palmas bem calorosa para a palavra do Senhor? Deus continue abençoando. Obrigado, amados. Obrigada, pastor Nildo. Agora eu vou fazer a composição da mesa. Coronel Sobreira, que já está aqui, secretário dos nossos trabalhos. O pastor Luciano Paiva, presidente da PEP, que foi quem sugeriu esta sessão especial tão importante. Coronel Lúcio Domingos, capelão da União dos Militares Evangélicos. Pode se assentar aqui na mesa conosco, coronel. Pastor Josemar, representando aqui a Cidade Viva. Pastor Agnaldo Melo, pastor da Presbiteriana e várias vezes presidente da PEP. Estamos esperando ainda. E agora, convido a todos para nós ficarmos em pé para ouvirmos a execução do hino nacional.
Gigante pela própria natureza, és ela, és forte, pálido, colosso, e o seu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Com pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, una caruca sempre estrelado, e digo verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas antes a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, quem te adora a própria morte. Vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Passo agora a palavra para o Coronel Sobreira, vereador Coronel Sobreira, para a leitura do expediente em mesa. Boa tarde a todos e a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Requerimento número 116, 2022, autoria da vereadora Elisa Virgínia. Senhoras e senhores vereadores, vereadora que subscreve, observados os dispostos regimentais e após deliberação do plenário, requer que faça constar nos anais desta Casa, sessão especial que ocorrerá na data do dia 15 de 12 de 2022, às 13h30, no plenário desta distinta Casa Legislativa. A sessão será alusiva ao Dia da Bíblia. Feita a leitura. Agora, registrando as presenças, todos, né, Coronel? São todos muito importantes, merecem o registro nesse momento. Pois é, então vamos fazer aqui o registro das presenças. Maria Barros, representando a Unipas. Capelão Lúcio, nosso Coronel Lúcio, presidente da União dos Militares Evangélicos, aqui presente. Capelão Wagner Vieira, União dos Militares. Pastor Alessandro, Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Pastor Carlson Roberto, da Igreja Congregacional Bessamar. Pastor Jefferson James, da Igreja Evangélica Batista do Jardim Veneza. Capelã Maria da Conceição, capelã da PM. Aqui, né? Capelã Rosilaine Santana, capelã da Unipas. Capelão Milanês. De Milanês. Ah, Milanês está aqui. Pastor da OPB, Ordem dos Pastores da Paraíba. Pastor Rodrigo Betel Brasileiro. Pastor Fausto, também do Betel Brasileiro dos Bancários.
João Lucas Paiva, filho do pastor Luciano Paiva. Capelão Luiz Vicente, capelão da Unipas Internacional. Pastor Eliel Santos, Batista Primitiva de Cristo, Cabedelo. Pastor Aguinaldo, presbiteriano memorial, ali no Bessa. Capelão Aurenice Oliveira, Unipas. Capelão Ivan Batista, capelão da Polícia Militar. Maria Luísa Targino, representando a missão Juvep. Pastor Ornilo Pessoa, diretor da APEP. Remo Padilha, Igreja Batista Reformada do Bessa. Clodoaldo da Costa Bastos, diácono da Igreja Batista Reformada do Bessa. Gisele Paiva, pastora da Igreja Batista Reformada do Bessa. Márcia Cristina Souza, Igreja Batista Reformada do Bessa. Pastor Luciano Paiva, presidente da PEP aqui na mesa. Capelão Clébio Nicolas, capelão da Igreja Batista Reformada do Bessa, presidente da ACIM. Ian Ribeiro, Igreja Porta da Graça de Mangabeira. Josileide Rodrigues de Figueiredo, representando a Unipas. Grácia Regina, convidada da Igreja Renomada. Pastor Rinaldo Rodrigues, Igreja Porta da Graça Mangabeira. Capelã Maria Mendonça, capelã da Polícia Militar. Josefa Maria Mendonça, convidada e mãe da capelã Marina Mendonça. Pastor Josemar Bandeira, aqui a mesa também da Cidade Viva. Nidieide Batista, convidada da Igreja Batista Reformada. Márcia Maria, representando a Unipas. Pastor José Marcelo Paz, também da Igreja Batista Cidade Viva. Carmen, membro da Igreja Batista Reformada. Bartolomeu Lopes do Nascimento, vice-presidente do IPEP e pastor da primeira Igreja Congregacional. Álvaro Leite, cantor convidado. Agora. Josileide Rodrigues de Figueiredo, representando a Unipas. Grácia Regina, convidada da Igreja Renovada. Pastor Rinaldo Rodrigues, Igreja Porta da Graça, Mangabeira. Capelã Marina Mendonça, capelã da Polícia Militar. Josefa Maria Mendonça, convidada e mãe da capelã Marina Mendonça. Eu já li. Isso aqui eu já li. Pastor José Luciano Pessoa de Paiva Filho, representando a Igreja Batista Reformada. Pastor Reginaldo Campelo, presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Pastor Ricardo Franschini, Verbo da Vida. Está aí o pastor Ricardo? Cadê Ricardo? Ah, está aqui. Pastor Ricardo. Capelã Valéria Pérez, Assembleia de Deus. Feita a leitura dos presentes. Obrigada, vereador Coronel Sobreira. E gostaria de convidar o pastor Reginaldo Campelo, presidente da Ordem dos Pastores Batistas e Convenção Batista, para fazer parte também. E gostaria também de convidar o Coronel Sobreira para assumir a presidência enquanto eu faço a justificativa da sessão. Boa tarde a todos os presentes, aos telespectadores da TV Câmara e a paz do Senhor a todos, né? Amém. É tão bom estar num momento como esse, momentos que a gente tem trazido a esta casa
Desde 1988, Gisele, quando meu pai assumiu como vereador aqui, em 89, né, e trazia a leitura do texto bíblico para uma casa legislativa. Na época, tínhamos a presidência juntamente com ele, tinha o vereador Carlos Glaucio, que foi presidente dessa casa, né, e foi um momento interessante, não é? Porque isso já fazem mais de 38 anos. E nós tivemos uma grande notícia, uma má notícia, não é? Agora, nos últimos 2 meses para cá, que o Ministério Público tornou inconstitucional essa resolução. Então, a leitura da Bíblia nesta casa deixou de ser obrigatória, deixou de ser um decreto legislativo. Esse decreto legislativo foi abolido do nosso regimento interno, mas, graças a Deus, que aqui já está tão enraizado essa cultura, pelo menos nessa geração de vereadores, que já vem sendo, né, feito há 30 e poucos anos, que o presidente Dinho, e eu já agradeço, não deixa de chamar, assim que abre os trabalhos, né, Coronel Sobreira, um vereador para fazer a leitura do texto bíblico. Já se tornou uma cultura da casa. E isso, assim, eu fiquei mais assim, emocionada ainda. Eu estava como deputada federal na época que eu soube, fiz um discurso lá no Congresso Nacional, né? E quando eu cheguei aqui, fiz um discurso aqui. Pega a minha Bíblia, por favor. Também referente a esse fato, a esse triste fato. Mas estamos aqui. Eu espero que as outras gerações de vereadores não retirem, não vá esquecendo desta cultura. E quando eu soube dessa notícia, a primeira coisa que me veio à memória foi uma entrevista da filha de Billy Graham. Eu acho que muita gente conhece, mas quem está em casa não conhece. Quando a filha de Billy Graham estava sendo entrevistada no Yearly Show, Jane Classon perguntou a ela: como é que Deus teria permitido algo tão horroroso assim acontecer no dia 11 de setembro, se referindo às Torres Gêmeas? Né, o ataque terrorista às Torres Gêmeas. Anne Grant deu uma resposta extremamente profunda e sábia. Ela disse: eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos, nós temos dito a Deus para não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo, sair das nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção, a sua proteção, se nós exigimos que Ele não se envolva conosco? Eu creio que tudo começou desde que Madeleine Murray, né, O'Hare, que é a deusa, né, daquela época, que foi assassinada e seu corpo encontrado, né, se queixou de que era impróprio se fazer oração nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente. E nós concordamos com a sua opinião. Depois disso, depois de Marilyn Monroe, alguém disse que também seria melhor não ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, não devemos roubar e que devemos amar ao nosso próprio como a nós mesmos, né? E nós concordamos. E assim ela discorre. Não vou poder ler tudo por conta do tempo, né? Nós temos que entregar esse trabalho umas 3h10 no máximo. Não vou ler mais. Mas fomos nós que pedimos, não é? E continua acontecendo. Está acontecendo e continua acontecendo. As ideologias, às vezes pagãs, estão tomando conta como cultura em nossas escolas. Outro dia eu vi um vídeo de um verdadeiro culto numa escola que não era um culto cristão. E criancinhas pequenininhas ali brincando, dançando, aplaudindo e cantando, não é? Tomam canto por quê? Porque é cultura. Mas eu tive o prazer de votar agora no Congresso Nacional, pastores, também que o cristianismo se tornou cultura em nosso Brasil. E, com isso, às vezes a gente acha que é bom, às vezes não acha que é tão bom assim, misturar as coisas, mas
talvez isso se abra mais para que nós possamos participar efetivamente da vida cotidiana, nas escolas e na sociedade como um todo. E como hoje nós estamos comemorando o Dia da Bíblia, que é sempre no segundo domingo do mês de dezembro, e que nós já estávamos combinando, já quero deixar público, né, pastor Luciano, que no próximo ano nós temos várias leis aqui nesta casa, que traz o Dia da Bíblia como segundo domingo e também traz como parte cultural do nosso Estado, que preconiza que o poder público possa entrar junto com as organizações não governamentais para fazer eventos na cidade. Nós temos também a cultura gospel, que é uma lei minha, que transforma a semana que antecede o Dia da Bíblia como a semana gospel, onde a gente possa fazer também vários tipos de comemorações e eventos, amostras, né, também sobre a Bíblia. E isso vai culminar também no segundo domingo com um grande evento. E a gente, ano que vem, se Deus quiser, vamos fazer um grande evento aqui na cidade de João Pessoa, em comemoração ao Dia da Bíblia. Essa Bíblia, que é tão atual, e eu vou ler aqui um trecho que eu já leio de vez em quando nesta casa. E olha só como é atual. Isaías 10. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo as viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão suas riquezas? Nada poderão fazer a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão contínua erguida. Eu já li esse trecho aqui em sessão. Não é tão atual? O que é que nós estamos vendo hoje, no momento, no nosso Brasil? Não só no Brasil, como no mundo. Tantas injustiças. O que é notoriamente claro, à vista do povo, a narrativa de um grupo de pessoas faz aquilo transformar-se em coisa errada ou em coisas que a gente não concorda, e aquela narrativa, a gente está vendo que aquilo não é o que aquele povo está dizendo, mas eles conseguem transformar, ludibriar pessoas mais inocentes e que vão na onda, que não tem muito estudo, e passam desapercebido, e daqui a pouco cria-se uma história tão grande que muita gente fica como errado. Leis e mais leis são constituídas e mudadas. Eu chamo isso de leis circunstanciais. Hoje nós não temos mais segurança jurídica nenhuma, e aqui nós temos um grande advogado, que já deu título de cidadão pessoense, não foi? E as leis hoje são circunstanciais. A lei depende de quem está no poder, mesmo não estando empossado, mas está mandando, e se muda às 11 horas da noite, como a lei das estatais ontem, para benefício de alguns. Então, a Bíblia já traz isso, é super atual, o livro mais vendido de todos os tempos, no mundo inteiro, e merece, sim, ser comemorado, ser exaltado nesta casa, que é a casa do povo, e de um povo brasileiro, onde tem pelo menos mais de 90% de pessoas cristãs, e que acreditam nessa Bíblia como regra de fé e prática. Que Deus abençoe a todos nós, para que essa Bíblia nunca seja esquecida, e principalmente dos nossos filhos, né? Pessoas, eu sempre, quando eles eram menores, agora não, cada um está de maior, e a gente ainda fica assim, né, Gisele? Será que eu ensinei direito, né, pastor Rinaldo? Será que eu dei tudo que eu teria que dar? Meu Deus, ele devia pensar assim e tal. Mas eu fiz o que eu pude. Toda noite, ia lá, a gente lia um capítulo da Bíblia, de joelho, né? E orava, e depois explicava o que era aquilo ali. E fiz isso no Novo Testamento inteiro.
Fiz em Eclesiastes, fiz em Provérbios e depois não fiz mais. Mas a palavra está lá, graças a Deus. São 2 meninos lindos que são cristãos e guardam, né, a semente que já brotou nos seus corações. E que todos os pais que estão nos vendo agora não esqueçam que o maior ensino que você pode dar para o seu filho é ensinar a palavra de Deus. Que Deus abençoe e muito obrigada. Torna a presidência, vereadora Lisa. Vamos agora escutar 2 louvores pelo pastor Bartolomeu e Álvaro. Alvinho. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Uma boa tarde. Você pode aumentar o violão, por favor? E o microfone, por gentileza? Obrigado. Me sinto muito honrado de estar aqui para louvarmos ao Senhor Jesus. Sou membro da primeira igreja evangélica congregacional de Cruz das Armas. O pastor Bartolomeu é meu pastor. Me convidou para estar aqui louvando ao Senhor com 2 canções. Eu peço que você também, no seu lugar, possa adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus grande, que morreu na cruz por nós, nos concedendo vida eterna através do seu Filho Jesus Cristo. Estamos aqui livres e podemos louvar esse Deus, amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor, aleluia. Na cidade do nosso Deus, Deus Santo Monte, Ele é alegria, a alegria de toda a terra. Grande, oh grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Você pode cantar isso com muita força, todo o seu coração. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos te agradecer, Deus, cante isso. Queremos o teu nome engrandecer, sim, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Do início, quem nos separará? Quem nos separará? Oh
Deus, aleluia. Do amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, porque eu estou bem certo, aleluia, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh Deus, nada, nada, cante. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, pastor Bartô, obrigada, Alvinho, por esse louvor tão lindo, né? E agora chegou a hora da palavra. Convidar o coronel Sobreira a fazer o registro de mais algumas presenças e logo em seguida o pastor Luciano Paiva com a palavra. Registrar a presença da senhora Walter Lúcia dos Santos Carvalho, Betel Brasileiro, pastor Carlos, Betel Brasileiro também, lá do Valentina, capelã Assemira Correia da Unipas, capelã Aparecida Torres Unipas também, capelã Bruna Ferreira de Araújo, Assembleia de Deus Primitiva, Unipas. Pastor Luciano Paiva. Gente, até que está cedo, né? São 2h da tarde, a gente vai ter tempo. Pastor Luciano Paiva está aqui como preletor oficial da tarde. E logo em seguida abriremos a palavra para o vereador Sobreira e para vários outros pastores aqui, que vai ter essa variação de 3 minutos, 4 minutos para darem as suas saudações. Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos, é uma alegria estar aqui. Pastor, só me dá só licencinha para fazer um registro aqui. Tá à vontade, quando eu falei, eu disse que meu pai foi vereador em 88 aqui. E desde esse período, quem está aqui na casa é a nossa amiga Janete. E agora, ela está fazendo aniversário hoje, sabe de quantos anos? De aniversário não, é de casa, gente. 44 anos de casa. Então, ela foi secretária, meu pai dando posse a mim e a todos os demais vereadores. Então, eu esqueci de fazer esse registro, ela sempre aqui, cooperadora, principalmente dos trabalhos, tanto da missa como dos cultos, assiste, e assim, parabéns, Janete. Hoje foi lembrar disso aí, eu achei muito importante também trazer a memória, já que a gente está falando de algo que vem lá de trás. Que Deus abençoe. Desculpa, pastor. Nada aqui, irmão. Parabéns, viu, Janete? Deus abençoe você, não é? Deus lhe ajudou até aqui, 44 anos, Deus está com você. Amém? Claro. Vamos guardar o sigilo devido às mulheres, não é? Mas, queridos, olha, é uma alegria estarmos aqui nessa data especial. A gente fazer essa sessão solene, não é? Pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é algo que deve nortear e ser o cerne da razão da nossa existência. A palavra de Deus dirige não só as nossas vidas, como as nossas comunidades, como toda a nação. Ela é a palavra de Deus infalível. E eu quero aqui saudar, né, as autoridades, o vereador, Coronel Sobreira, Elisa, os demais componentes da mesa, os colegas pastores, né, pastores aqui do Seminário Betel,
Seminário Batista, né, da Ordem dos Pastores Batistas, da Juvep, não é, da Cidade Viva, da Congregacional. Então, a gente trouxe e convidou esses irmãos, eu louvo a Deus pela vida deles aqui, até porque nos seminários e nas faculdades, onde nós ensinamos a palavra de Deus, essa é uma data marcante para que vocês possam estar aqui, e vocês terão um tempo depois, não é, de alguns minutos, para poder, não é, salientar a importância da Bíblia para as nossas vidas e para a história da humanidade. Então, meus irmãos amados, esse é um momento muito importante para todos nós, não é? Nós sabemos que vivemos um momento que há uma ação avassaladora contra o pensamento cristão e contra a palavra de Deus nos dias atuais. Estamos aqui reverenciando e exaltando a palavra de Deus, um dos pilares do cristianismo, a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus, irmãos. Nós sabemos bem disso. Ela é a palavra de Deus, nós cremos que ela é a palavra de Deus, isso não está aberto à discussão. Vamos dizer assim, isso é uma cláusula pétrea nossa, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu queria que você desse uma salva de palmas a Deus pela sua palavra aqui neste lugar essa tarde. Amém? E o Senhor Jesus, ele foi enfático em Mateus capítulo 24, versículo 35, dizendo: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada, queridos, a Escritura Sagrada, ela deve orientar os nossos princípios e os nossos valores. A palavra de Deus, a Bíblia, ela tem sido a base das civilizações, ela tem uma influência vital na história da humanidade, da família, da sociedade e das nações. Quando nós pensamos na Escritura Sagrada, eu quero deixar claro para meus amados irmãos que estão aqui e que nos assistem através do canal da Câmara Municipal, a Escritura ela é superior a todo e qualquer dogma ou tradição de qualquer igreja, bem como experiências pessoais ou sobrenaturais. Ela é que deve gerir, ela é que deve ser o norte, a razão da existência das nossas vidas e da Igreja de Cristo. E para os irmãos entenderem, a Bíblia, queridos, é o livro mais importante da humanidade. Nenhuma outra obra pode ser comparada à Bíblia Sagrada, pastor Aguinaldo. Ela é o livro mais publicado, mais distribuído na literatura mundial hoje. São quase 4 bilhões de impressão da Bíblia Sagrada. E quando nós pensamos sobre isso, nós já vemos o poder dessa palavra sobre a terra e sobre a humanidade. Foi o primeiro livro impresso na Alemanha, quando se criou a prensa, não é, impressa por Gutenberg, no século XIV, se imprimiu 300 exemplares da Bíblia Sagrada. E como é o livro mais importante da humanidade, irmãos, é também o mais perseguido. Por isso que eu disse que há uma ação avassaladora contra a palavra de Deus. A vereadora disse que não é mais hoje obrigatório a leitura das Escrituras em qualquer sessão, mas isso já é feito por tradição. Mas nós sabemos que há uma perseguição, é o mais atacado, vamos dizer assim. Temos sobrevivido, irmãos, à intolerância, né, ao ataque, vamos dizer, dos céticos, aos escorpiões do deserto que têm tentado matar a palavra de Deus. Mas ela tem sobrevivido porque ela é a palavra de Deus. Alguém já disse, não é meu esse texto, que a Bíblia é a bigorna de Deus que tem quebrado o martelo dos críticos. E é interessante a gente pensar sobre a palavra, porque a Bíblia foi inspirada por Deus. Homens, sim, a escreveram, não é? Mas eles escreveram inspirados por Deus. O Espírito Santo os assistiu, não é? E esse escrito é infalível e inerrante. A palavra, ela continua atual e ela é verdadeira. A Bíblia, irmãos, ela é a palavra de Deus porque ela não foi feita por mentes humanas. Ela foi escrita por homens, mas a mente por trás da Escritura é a mente divina, a mente do próprio Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, queridos, e ela tem um valor inestimável. Vamos dizer assim, ela é a bibliografia, a biblioteca do Espírito Santo, não é? Ela é a palavra poderosa do Senhor. E eu sempre digo, como está lá em Reis, quando
nós vamos lembrar que foi descoberto a palavra de Deus e nós devemos estar sempre redescobrindo o valor dessa palavra para as nossas vidas. Sabe, irmãos, o homem não conseguirá destruir a palavra de Deus. Não tem um livro na história que demorou tanto para ser escrito, 1.100 anos para ser escrito, de Moisés a João Batista. Quase 1.600 anos de história, com escritores de culturas diferentes, de línguas diferentes, de públicos diferentes, sem contradição. Isso é algo que não é natural, isso é divino. E até hoje persiste nos ensinando. Ela é poderosa para nos encontrar onde nós estamos e nos mostrar para onde devemos ir. Ela é a luz, a lâmpada para os nossos caminhos. Ela nos examina e quando nós examinamos ela, somos examinados também. É interessante quando nós pensamos sobre a palavra de Deus, irmãos, ela nos ilumina. Sabe, meus irmãos, existe, queridos, somente sobre a face da terra um instrumento que cria, detecta, confirma a vida eterna na alma do homem. É a palavra de Deus. E aqui nós estamos para reverenciar essa palavra, ou seja, a palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus ajude a cada um de nós, para que possamos mais meditar e buscar a sua palavra, a amar a sua palavra, a perceber que ela é melhor do que ouro e do que prata, do que coisas terrenas. Ela é a razão da nossa existência. É por isso que nós vivemos e caminhamos e proclamamos. Estamos aqui hoje, vereador Coronel Sobreiro e vereadora Elisa. Estamos aqui para dizer da importância da palavra poderosa do Deus vivo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a sua palavra. Sabe, meus irmãos amados, amar essa palavra é perceber, repetindo para vocês, que ela é melhor que ouro, que ela é mais doce do que mel. É redescobrir os seus valores e viver nos seus caminhos, apesar das, vamos dizer, intempéries que surgem sobre a vida de cada um de nós. A minha palavra é breve nessa tarde. Eu quero encerrá-la dizendo a vocês, a Escritura, a palavra de Deus, ela é a única que pode nos levar a uma espiritualidade consistente e saudável. Somente a Escritura transforma famílias, cidade e nações. E aí, meus queridos, eu encerro lembrando aos irmãos o que está escrito no livro de Hebreus. Eu queria que os irmãos abrissem aí, por favor. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Para que a gente pudesse, juntos, em um só som, ler as Escrituras Sagradas. Se você puder ficar de pé nesse momento, eu quero, em reverência à palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz o texto bíblico, a palavra sagrada. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais cortante de qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. É apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pela oportunidade, queridos, que possamos amar a sua palavra para a glória do nome do Senhor. Podeis sentar em nome de Jesus, amém? Nós vamos ter mais um cântico agora de adoração ao Senhor. Amém? Vai ser Fausto, pastor Fausto. Fausto vai estar aqui louvando ao Senhor num tom de seresta, não é, reverendo Fausto? Para a glória de Deus. Atenção, hein? Quero cumprimentar a todos nessa tarde especial de homenagem à Palavra de Deus, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém?
Já estive algumas vezes por aqui. E em algumas sessões eu fui convidado para cantar. Uma vez eu cantei 7 vezes. Exageraram dos pedidos. E sempre interpreto musicalmente a palavra de Deus, né? Só no livro dos Salmos tem 25 músicas interpretadas. Jeremias também, Paulo, Isaías. E hoje eu quero interpretar musicalmente o Salmo de Davi, Salmo 23. Que eu sempre canto, gosto muito dessa música. Você medita nela. Pode até cantar comigo. Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Me faz em verdes pastos e mansamente estar a me guiar. O Senhor é o meu pastor e na jornada me sustentará. O Senhor é o meu pastor, é o meu guia, meu redentor. É o Senhor, minha riqueza, minha fortaleza, meu Salvador. O Senhor é o meu pastor, é minha vida, meu grande amor. É o Senhor, minha alegria, minha poesia, meu protetor. Meu protetor. Obrigada, pastor Fausto. Agora, o vereador Coronel Sobreira, para dar a sua contribuição nessa sessão. Vamos ter aqui alguns nomes que já estão aqui escritos. E, como nós temos tempo, né? 14, 16, até 3h15, mais ou menos, que for dando, a gente vai abrindo a oportunidade, né? E só queria, antes, Coronel Sobreira, saudar os gideões. Tem alguém aqui que faz parte dos gideões, né? Exaltar o trabalho grandioso que eles fazem nas distribuições de Bíblias e a Sociedade Bíblica do Brasil também, não é? Que não poderia deixar de mencionar essas duas instituições que prestam esse grande serviço à nossa sociedade. Coronel Sobreira. Mais uma vez, cumprimentar nossa presidenta, a vereadora Elisa Virgínia, a autora do requerimento para que esta sessão estivesse acontecendo. Cumprimentar, já em nome dela, toda a mesa. Também cumprimentar aqui o pastor Zé Marcelo, aqui presente, nosso querido pastor Franskine, né, que tive o prazer de conhecê-lo, Milanês, Freitas, o Tenente Freitas, senhor Olegário ali com sua esposa, Rita, que bênção, né? E, enfim, todos vocês que aqui estão, e para nós é um motivo de muita alegria, e o dia também é muito especial. E quando a vereadora colocou aqui que, final de setembro, o Tribunal de Justiça decidiu que a leitura da Bíblia aqui não seria mais obrigatória, proibiu essa obrigatoriedade, nós aqui nos posicionamos. A vereadora estava lá em Brasília, como ela colocou, mas, graças a Deus, o presidente Dinho ele tem aberto
e ele faz essa referência, mesmo não sendo obrigado, se tiver algum vereador que queira fazer a leitura da Bíblia, que faça nesse instante. E sempre tem, graças a Deus. Não é? Até porque se fosse contrário, no momento da fala dos vereadores, e nós temos aqui, né, talvez até a maioria dos vereadores cristãos, certamente antes do pronunciamento dele, ele iniciaria com uma leitura. Então não seria uma leitura, seriam umas 15, 20 leituras, né, de trechos da Bíblia. E eu queria também iniciar essa minha fala, eu sei que o tempo é bem reduzido, já está terminando, e diz o seguinte, lá em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a aplicação da justiça. Então, essa é a palavra do Senhor. Essa Bíblia, esse livro sagrado, é que o Senhor nos deixou para que nós aplicássemos na nossa vida diária. Como seria bom que todos aplicassem? Como seria bom que todos a utilizassem com esse fim? E este dia da Bíblia, vereadora Elisa, é um dia extremamente importante para nós aqui dessa Casa Legislativa, para os irmãos cristãos, e que nós não poderemos jamais esquecer esse momento, esquecer essa data, e sempre destacar e enaltecer a Bíblia Sagrada. E aí também quero já emendar, dizer que quando aqui cheguei, tomei conhecimento, né, de que aqui também havia um culto toda quinta-feira. E como nós nos alegramos. É bem verdade que a gente precisa, sabe, mobilizar e fazer algo mais significativo em relação a isso. E aí hoje tivemos, pastor Aguinaldo, tivemos ontem aqui à tarde, com 138 anos de criação ou de existência da Igreja Presbiteriana aqui na Paraíba, 138 anos, que na verdade é dia 21 de dezembro. Tivemos um culto hoje de manhã aqui, pastor José Alves. Estamos tendo este momento, vejam, isso em 24 horas. E terça-feira, né, já foi acordado, terça-feira que vem, todos estão convidados, que nós estaremos aqui também fazendo o último culto, o culto de encerramento do ano legislativo aqui nessa casa. Terça-feira, de 8 às 9 da manhã, antes de começar a sessão. Então, é algo que nós precisamos fortalecer, destacar a Bíblia Sagrada, os seus ensinamentos, e aí cumprimentar o vereador Carlão da Misericórdia, não é assim, Carlão? Carlão pelo bem, e é muito bom, Carlão, você aqui conosco. Então, meus irmãos, minhas irmãs, motivo de alegria, mais uma vez, a presença dos senhores e das senhoras aqui, para juntos podermos honrar e glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe. Foi rápido, Coronel Sombrio. Gostaríamos de convidar o pastor Fausto também para fazer uso da palavra e dizer que nós estamos também imbuídos, né, uma meta, né, pastor, para o próximo ano, de nós... existe já um monumento à Bíblia ali perto da Igreja Batista, que está bem deteriorado, né? Mas nós estamos imbuídos, inclusive pedir a colaboração dos vereadores aqui para fazermos não é nem restaurar, a gente está com a ideia de fazer uma coisa linda. Já temos a ideia, que é um livro aberto de uns 2 metros. Lindo, eu acho, não sei se o pastor Aguinaldo viu, eu vou mostrar depois. E a gente está nisso para fazer o monumento à Bíblia, digno realmente da Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. Sim, os pastores que estão falando agora, no momento, estão representando aqui os seminários. O pastor Fausto está representando o Betel Brasileiro e demais. Por enquanto, a gente vai dar 3 minutos
pouco flexível, né? Estamos aí há 2 horas e 20 minutos. Carlão já chegou para aí, que é a próxima sessão, está ali, o vereador Carlão, que já é a próxima sessão aqui às 3 horas. Mas a gente... Já está vendo? Muito bem. Obrigada. E a gente vai administrando o tempo, né, Carlão? Mais uma vez, quero cumprimentá-los e louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui. Esse momento realmente é muito significativo. Essa ênfase que está sendo atribuída à palavra de Deus aqui, honra a Deus. E estão todos de parabéns por pensarem nisso e darem esse destaque. Representando o Betel Brasileiro hoje, nessa tarde, nessa sessão, no lugar da presidente, missionária Eva Rego, que não pôde comparecer, pediu para que eu estivesse aqui e assim representá-la. E todos devem conhecer o Betel Brasileiro, e a grande marca do Betel Brasileiro é justamente o ensino da palavra, não é? Sem desmerecer nenhuma igreja que também faz a mesma coisa, pois a missão da igreja é pregar o Evangelho, é anunciar aos povos o amor de Deus, de forma que a Bíblia, para a igreja, é o instrumento de trabalho. O Betel Brasileiro surgiu na Paraíba, por iniciativa da saudosa missionária Lídia Almeida de Menezes, antes dela, tendo sido aluna do Betel canadense, e assim seguiu o trabalho. Hoje o Betel comemora 87 anos de existência, agregando a história do Betel canadense também. De forma que, durante todo esse tempo, a palavra de Deus sempre esteve destacadamente, né, sendo apresentada. Muitos alunos passaram por aquela casa e ainda hoje passam, recebendo a instrução para a pregação da palavra de Deus. Então, Betel tem como marca predominante a ministração da palavra, se ocupa diretamente com isso. Embora tenha, assim, elastecido a sua atuação em outras áreas, mas começou com o seminário, e o seminário com a palavra, e ainda hoje preserva o valor da palavra inegociavelmente. Uma instituição que preza pela pureza do Evangelho. O texto bíblico que o Betel enfatiza, justamente para apresentá-lo como uma instituição bíblica, está na segunda carta de Timóteo, capítulo 2. Acredito que todos aqui têm decorado na mente quando Paulo diz para Timóteo, na sua carta de despedida: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, Betel nunca se desagarrou desse texto, e todos os anos ele está sendo apresentado e cada vez mais vivido na instituição. De forma que, representando o Betel Brasileiro, aqui quero parabenizar por essa sessão honrosa a favor da Bíblia, em defesa da Bíblia, em honra da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e que possamos realmente preservar essa palavra não só na mão, mas principalmente no coração. Deus abençoe. Muito obrigado. Gostaria de convidar a irmã Maria Luísa Targino, representando aqui o seminário Juvep. Enquanto ela chega, como é importante, né, os seminários, para que as pessoas estudem a Bíblia, para não fazer como Kleber Lucas, né? Para não fazer como Kleber Lucas, né, gente, que ficou querendo macular o hino da nossa harpa cristã, que é baseado num texto da Bíblia, né? Muito bom. Oi, não, irmã Maria. Meu Deus. Que cara doido. Gostaria de convidar o vereador Carlão para fazer parte da mesa também. Cabe mais um. Vamos embora. Som na tribuna. Boa tarde. Graça e paz do Senhor. Amém. Eu estou aqui com muita gratidão a Deus e representando o presidente Sérgio Ribeiro e a todos que fazem a missão Juvep. Nós temos uma alegria muito grande nesse dia de celebrar a palavra de Deus. E parabenizo a vereadora Elisa, o pastor Luciano e a todos
que estão aqui presentes, todos aqui, porque nós cremos nessa verdade da palavra de Deus. E celebrar a Bíblia é celebrar a vida, é celebrar a nossa história, é celebrar a esperança. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. E como nós ouvimos aqui em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem esteja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quem não conhece a sua história não tem raízes. Esse mês, terminou agora no dia 12, eu faço parte aqui da equipe do Centro Cultural da Câmara de Vereadores e nós celebramos os 75 anos da Câmara. E uma das coisas que, naquela exposição ali no Hotel Globo, nós enfatizamos foi que nós devemos conhecer a nossa história. Porque muita gente que chegava lá, vereadores e pastores e demais pessoas, não conheciam, por incrível que pareça, não conheciam a história. Então, nós, como cristãos, nós não podemos deixar de conhecer a nossa história. A nossa história, a Bíblia, a verdade, a palavra do Senhor, não pode ser para nós um livro do qual nós só ouvimos falar, porque a Bíblia é viva e nós precisamos viver os seus ensinamentos. Celebrar a Bíblia é celebrar a vida. E como diz no livro de Jó, 14, 7 e 9, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra, a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Assim somos nós que cremos nessa palavra. Ao cheiro da água viva, da água da esperança, ainda que sejamos cortados, jogados no pó, mas se nós tivermos raízes nessa palavra, nós vamos novamente brotar. Pode concluir. Crendo assim, esse tem sido o incansável trabalho da Missão Juvep, de levar a Bíblia, levar a palavra que salva, que cura e que liberta aos sertões, aquelas pessoas que têm sede de Deus. Então, eu agradeço. Eu agradeço em nome da Missão do Juvep por essa oportunidade. Que Deus nos abençoe. Que a paz do Senhor fique nessa casa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de esperança por causa dessa palavra. Muito obrigada. Gostaria de convidar o pastor Josemar, representando aqui a Faculdade Cidade Viva. Coronel Sobreira, para fazer mais uns registros. Queria registrar aqui o nome de duas pessoas. Laércio Costa, diretor estadual da Unipas Internacional. E também o pastor José Alves, que esteve ontem, hoje de manhã e agora. Que bênção, né, pastor? Pastor José Alves, da Igreja Presbiteriana da Torre. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Queria saudar a mesa, vereadora Elisa, vereador Sobreira, meus amigos pastores, vereador Carlão. Chamo de amigos não pela proximidade, mas por unidos, né, pelo sentimento de Cristo que nos torna amigos onde nos encontramos. E a alegria de nos encontrar é sempre verdadeira e é maravilhoso estar com vocês. Queria começar lendo um trecho muito conhecido das Escrituras, que todos certamente conhecem, Mateus 5, a partir do verso 13, que diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ser sal e luz, no nosso entendimento, é a preservação do passado que nos traz até aqui
e uma luz que nos lança para, a partir do aprendizado desse passado, construir o futuro. A Faculdade Cidade Viva, a Faculdade Internacional Cidade Viva, nasceu talvez a mais recente instituição de ensino bíblico da Paraíba, né? Hoje reconhecida pelo MEC, mas totalmente comprometida com o ensino bíblico das Escrituras, totalmente comprometido com a verdade da palavra de Deus e sem nenhum tipo de ocasião de teologia determinada por outro que não seja a palavra de Deus. Nós acreditamos que o Senhor nos ensina a ser ao mesmo tempo conservadores e progressistas. Nós acreditamos que olhar para trás, entender os nossos enganos enquanto igreja, enquanto cristãos, é olhar para aprender e para construir um novo futuro. Assim, nós olhamos para a influência de grandes homens e mulheres que construíram uma teologia saudável para que a Bíblia, como palavra de Deus, pudesse nos alcançar e nos encher até os dias de hoje. A influência da formação cristã no mundo é, de fato, transformadora e modificadora das sociedades onde nós vivemos. Se você olhar desde São Tomás de Aquino, passando por Calvino, por Immanuel Kant, os textos que fundaram a Organização das Nações Unidas, os textos que trouxeram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos eles têm base cristã. Foi a teologia conservadora que nos trouxe a pensar num mundo diferente para pessoas diferentes. Pode concluir. Mais um minuto para a conclusão. Perdão. A importância da palavra está na sua própria história. A importância da palavra está no seu presente. A importância da palavra está no futuro. Nós assim acreditamos e cremos ser de imensa importância que nós, unidos, não apenas aqui, mas em todos os lugares da sociedade, vivamos a importância do ensino teológico para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Agora vamos convidar o pastor Carlos On, representando o Seminário Congregacional. Professora Virgínia, ou melhor, vereadora Virgínia, na qual tomo como referência para os demais pastores, ou melhor, vereadores que têm assento nesta casa. Caros colegas pastores de denominações aqui representadas, meus senhores, minhas senhoras, irmãos em Cristo Jesus, graça e paz. Estou aqui representando o Seminário Teológico Evangélico Congregacional em João Pessoa, no qual me encontro como presidente, diretor, e fui tomado por uma necessidade de estar aqui para tão somente falarmos sobre as Sagradas Escrituras, sobre o dia da Bíblia. Vejamos o seguinte, amados irmãos. Não obstante, represento o Seminário Teológico Evangélico Congregacional João Pessoa, de nossa denominação Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Somos pioneiros em solo pátrio, na proclamação e anunciação do Evangelho no vernáculo brasileiro. Chegamos aqui em 1855. Precisamente estamos com 137 anos como denominação. Amém? Não obstante falar da Bíblia, palavra de Deus, em 3 minutos, como me ressaltou o colega pastor, no convite, não declinando o meu nome, o seu nome, Bartolomeu, é possível, mas falar do dia da Bíblia
em 3 minutos, se faz necessário, e não me hesitei em estar aqui. Amém? Amém. Irmãos, a Bíblia é a prova concludente do amor divino em seu eterno propósito. Encontra-se no fato de que Deus manifestou a sua revelação ao homem, e esta revelação por sua vez, ficou registrada na Bíblia como palavra de Deus. Amém? A Bíblia é o primeiro escrito religioso que começou na cultura hebraica e continua na cultura do povo de Deus até os dias de hoje em sua igreja. Relatando o esboço do projeto de Deus para a humanidade. Tem uma mensagem para toda esta humanidade, qualquer que seja a raça, cultura ou capacidade da pessoa, que continua sendo completada pela ação intervencionária do Espírito Santo de Deus, onde difere de outros livros, de outras religiões, porque não narram uma manifestação divina. Mais 1 minuto para a conclusão. Como documentário de revelação da palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, a Bíblia é uma biblioteca contendo 66 livros escritos por 40 autores diferentes num período de 1.500 anos. Nela se desenvolve um único tema que une todas as partes com a redenção do homem na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Encontra-se dividida em 2 importantes testamentos, o Antigo e Novo, cuja palavra quer dizer aliança ou pacto. O Antigo Testamento é o relato de uma nação, ou seja, de Israel, escolhido, eleita por Deus. É a aliança de Deus que fez com o homem quando na sua salvação, antes de Cristo. Nele, no Antigo Testamento, encontramos a aliança da lei. Mais 1 minuto. Quanto ao Novo Testamento, é o relato de um homem, Jesus Cristo. É a aliança que Deus fez com o homem depois da vinda de Cristo. Nele, no Novo Testamento, encontramos a aliança da graça que se une ao redor do Calvário em Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, para concluir, senhoras e senhores, autoridades presentes, irmãos em Cristo Jesus, a Bíblia narra em si mesma e precisamente aquilo que Deus quer que a humanidade saiba na forma exata pela qual Ele quer que nós conhecemos. Finalizando, afirmamos que nela, ou seja, na Bíblia, a palavra de Deus, se desenvolve um único tema que une todas as partes, a redenção do homem mediante Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe para o louvor da sua glória. Obrigada, pastor. Agora, convidamos o pastor Reginaldo Campelo, que é da Ordem dos Pastores Batista. E lembrando, assim, a gente está colocando esse tempo para dar tempo para os demais pastores falar, não é por conta da sessão, que logo mais se aproxima, mas vai dar tempo, ainda falta 20 minutos ainda, viu, Carlão? Ainda falta 20. Amém. Graça e paz a todos. Deus abençoe a todos. Quero cumprimentar a mesa com a paz do Senhor. Deus abençoe o nosso vereador Carlão. Deus abençoe meu vereador, Elisa, nossa vereadora, todos. Eu represento hoje a Ordem dos Pastores Batista do Brasil, com mais de 12 mil pastores em todo o Brasil. E na nossa Paraíba, mais de 500 pastores pregando a palavra do Senhor. Amém. Pastores que têm convicção que esta palavra é real e é verdadeira, que prega a salvação. A vereadora Elisa falou recentemente de um pseudo-pastor que veio falar da Bíblia com chacota, né?
E Deus tenha misericórdia dele. Deus tenha misericórdia. Porque esses pastores, todos que estão aqui, e que estão no campo pregando a palavra, não é para um benefício próprio, é para herdar o reino do céu às almas perdidas, não é? E nós temos a certeza que esses pastores são enviados por Deus para pregar um evangelho, que só Ele renova, que só Ele salva, que só Ele liberta. Eu fico grato a Deus, sou muito grato a Deus por essa sessão, por saber que nesse lugar tem pessoas que confiam na palavra do Senhor. Esta palavra, quando o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa. Deus é o Senhor de nossas vidas, sabe? Que todos nós possamos guardar essa palavra na nossa vida, em nome de Jesus. E eu quero finalizar dizendo: Jesus irá voltar, está voltando. Sim, o nosso ITEBS também. Nós temos na nossa Convenção Batista Paraibana o ITEBS, que forma líderes, pastores, líderes, para conduzir as nossas igrejas, não é? E somos gratos a Deus por cada um deles. Amados irmãos, mantenhamos nós com as nossas lamparinas acesas, que Jesus está voltando. Deus abençoe. Pastor Luciano Filho, da Igreja Batista Reformada. Boa tarde a todos. Queria saudar a mesa, os vereadores, os pastores, todos que estão aqui. Em breves palavras, queria fazer a menção a um salmo muito precioso. Faço voz ao que C.S. Lewis disse quando leu e escreveu sobre esse salmo, considerando ele como aquele que seria o mais importante de todo o saltério, o Salmo 19. Nele, nós encontramos aquilo que vem a ser o problema do homem. E fato, as Escrituras são importantes por muitas razões diferentes, mas a principal delas é que a estrutura da realidade é baseada na verdade. Quando Deus criou a partir do que Ele disse. E disse Deus. As Escrituras começam assim, de modo para que nós, nessa tarde que saudamos as Escrituras, e de fato, enquanto líderes, precisamos reconhecer a melhor coisa que poderemos oferecer ao nosso povo, enquanto representantes do povo. Inclusive faço menção, a bandeira da nossa capital, que traduzindo aí o latim, heroicus, desde a origem, é o que significa. Quando pensamos na preocupação que temos com o nosso povo, em tempos sombrios como o que vivemos, enquanto líderes espirituais, apresentamos a verdade, a estrutura da realidade. É isso que Davi, quando fala sobre o Salmo 19, quando escreve o Salmo 19, orando e cantando a Deus, relata. A palavra de Deus, ela é preciosa. O testemunho do Senhor são válidos. Eu estou parafraseando o texto sagrado. Eles renovam a nossa alma, nos dão alegria. A palavra de Deus, somente a Escritura, como diziam os reformadores, é absolutamente tudo o que precisamos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e que a palavra sempre tenha lugar central na nossa vida e na nossa comunidade, seja como sociedade ou igreja. Boa tarde a todos. Foi 2 minutos só, viu, Luciano? Pronto, né? Gente, foi militar, pronto. Gisele está ali, toda mãe coruja, o pastor aqui, Luciano, todo pai coruja, né? Filho do pastor Luciano, gente. Gostaria de convidar o pastor Rinaldo, da igreja missionária Porta da Graça, também para fazer a palavra. Logo após o coronel Lúcio, representando aqui o capelão, e o presidente da União dos Militares, evangélicos, que faz cada culto maravilhoso. Então,
a canção antes, né? Glória a Deus. Depois do final da canção. Pode começar, pastor. Amém. Graça e paz a todos. Um momento muito lindo, maravilhoso estarmos aqui. Quero já saudar a todos da mesa. E, acima de tudo, ver o quanto é importante nós termos representantes que nos representem nessa Câmara. Quanto mais pessoas nos representarem, mais teremos espaço. Essa é uma verdade. Isso só está sendo, de fato, concluído porque tem pessoas nos representando, como Elisa, como Carlão e como muitos outros aqui, que fazem, de fato, a nossa voz chegar a esta Câmara. Eu quero trazer um texto também, e se encontra no Salmo de número 119, verso de número 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Temos vivido tempos difíceis, temos visto uma mocidade, uma juventude caminhando dia a dia para abismo. E é responsabilidade nossa como pastores ensinar esta palavra, ministrá-la aos corações com seriedade, com prudência e ao mesmo tempo gerando neles esses desejos. Há um termo aqui que particularmente eu não concordo muito, em defesa da Bíblia. A Bíblia não precisa ser defendida, a Bíblia precisa ser ministrada, pregada, para que vá em todos os locais e em todas as pessoas. Então, que Deus continue nos abençoando, nos agraciando neste dia maravilhoso. Vamos então festejar a Bíblia ao qual nós é dada, ao qual nós pregamos, e com certeza Deus tem nos escolhido para esse propósito. Então, a todos os amigos e pastores, meu abraço e meu muito obrigado, tá bom? Quando a gente chega aqui, fica um pouco meio assim, né? Não, pastor. É púlpito, é púlpito. Coronel Lúcio. Meus amados, eu quero cumprimentar a mesa por essa iniciativa, né? Trazer a nós aqui para exaltar Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Quero louvar a Deus porque no ano de 1988, eu não conhecia o Evangelho. Quando fui para a academia, pastor José Alves, meu professor, e não conhecendo a Deus, mas cria no Salmo 143, porque eu levei o Salmo 143 na academia para ler nos momentos de aflição. E ao lê-lo, durante aquele ano, no final do ano, Jesus me libertou, me salvou, e desde lá eu faço com alegria a ministração do Evangelho dentro do quartel. Quero exaltar a Deus porque o próprio Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra tem transformado muitas vidas. E eu conclamo, e louvo a Deus primeiramente pelos pastores, porque são nossos pais. E tem dois ministérios profundos, o Ministério da Palavra e o Ministério da Oração. Eu louvo a Deus pelas suas vidas. E que chama a igreja, porque nós somos a única agência aqui na terra que temos acesso ao Pai. E devemos clamar mais a Deus para que João Pessoa, a Paraíba, o Brasil, seja uma referência na obra missionária no mundo afora. Em todo lugar do mundo tem brasileiros e precisamos levar essa palavra,
porque é a única palavra que transforma. É a única palavra que muda. Porque eu estava querendo, levando o Salmo 143, estava querendo não ser, vamos dizer assim, um crente na linguagem nossa, mas apenas ter uma proteção divina. Mas eu encontrei uma transformação, a regeneração, né? A regeneração na palavra do Senhor. E aí, irmãos, mais do que isso, eu tive uma experiência muito forte. Pelo tempo não dá, eu estou vendo ali o tempo. Mas eu tive uma experiência muito forte. Quando eu vi que Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem. Aos 30 anos começou o seu ministério público. E disse ao povo: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. E lá na cruz, ele entregou a sua vida e disse: Pai, pode concluir. Pai, a ti entrego o meu espírito, está tudo consumado. E quando ele consumou essa obra, o meu pai na fé disse que ele ali venceu todas as potestades, né? Todos os principados. E aí eu pude entender que existem dois reinos, que o homem está, podemos dizer, enquadrado nele. Ou está no reino da luz, ou está no reino das trevas. E eu estava no reino das trevas, sabendo que estava no reino das trevas. E meu pai na fé disse, na hora que eu temi uma ação maligna que aconteceu comigo, ele disse: creia no Senhor Jesus Cristo. E eu criei no Senhor Jesus Cristo. E usei a autoridade do nome de Jesus que eu não conhecia. Porque nós conhecemos agora a autoridade do nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigada, Coronel Lúcio. Gostaríamos ainda de convidar o pastor Laércio Costa, diretor estadual da Unipas Internacional, também para fazer uso da palavra. Quero cumprimentar esta mesa diretora, os irmãos em Cristo, e a todos aqui que estão presentes, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma honra muito grande de estar aqui com vocês para comemorar um dia muito especial, o dia da Bíblia. Se eu fosse falar o que eu queria falar, eu vou repetir o que já falaram. Então eu vou ser rápido, breve, mas fico feliz de ver alguns capelães da Unipas Internacional. Trago aqui esta mesa, esta casa, e a todos presentes, uma saudação do meu presidente nacional, o pastor Estênio Marcos, eu como diretor do Estado de João Pessoa e vice-presidente nacional dessa instituição, trago um abraço a todos os senhores e senhoras aqui presentes. Conheço a vereadora Elisa de longas datas, graças a Deus, somos irmãos em Cristo. Muito bom vê-la aqui, juntamente com todos esses homens de Deus aqui. Todos que já me antecederam, mas deixo aqui somente no Salmo 119, somente um versículo 105. E já agradeço a oportunidade que me foi concebida. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela é tudo para mim. Foi através da palavra que eu fui também liberto há 23 anos atrás. Queria ter conhecido Jesus novo, bem mais novo. Já conheci ele com 30 anos. Quando eu era criança, chegou 2 evangelistas para mim, e evangelizando meus irmãos, colegas, tudo criança. E eu vi uma palavra que foi falada aqui, que para mim ela tem uma valia muito grande, ela enraiza nos nossos corações. Jesus está voltando. Faz 44 anos que eu ouvi esta palavra. 44 anos que vale a pena dizer, Jesus está voltando. Deus abençoe a iniciativa desta casa por comemorar esse dia, o dia da Bíblia. Deus abençoe os senhores, pastores, colegas. Deus abençoe a todos. Pastor Fausto, um abraço. Todos os membros da Capelania Unipas e da UMI também. Tenho muita satisfação, Coronel Lúcio aí. Estamos juntos. Deus abençoe, muito obrigado. Gostaria de convidar o vereador Carlão também para fazer
uso da palavra nesse dia tão especial para todos nós cristãos, né? Seja católicos ou evangélicos. A Bíblia é comum a nós. Amém, vereadora Elisa. Paz e misericórdia, meus irmãos. Parabéns, vereadora Elisa, pela grande propositura. Vereador Coronel Sobreira, meus irmãos, pastores, amigos de tempo, de infância. Bem, eu queria dizer primeiro, meu amigo do coração. Bem, meus irmãos, o que dizer no dia em que nós celebramos o maior poder do universo? O Verbo vivo, o Verbo encarnado. Vereadora Elisa, eu lembro quando a gente sentou um pouco para conversar, a gente precisava celebrar o dia da Bíblia e não existia mais agendamentos. E a Elisa não conversou, ela intimou, né? Carlão, você tem uma sessão neste dia, precisamos celebrar o dia da Bíblia e a gente tem que celebrar. Eu disse, Elisa, o que é que a gente pode fazer diante disso? Olha o convite que você está me dando. No dia em que tudo acabar, imagina eu chegando para nosso Senhor Jesus Cristo e ele dizendo, está aqui, Carlão, você pecou nisso. E naquele dia, você não quis celebrar a minha palavra, Carlão. Agora você vai descer e passar um dia lá. Deus o livre, Deus o livre. Deus o livre. Está repreendido, nosso Senhor. Mas a gente tem que entender que era isso. Quando a Elisa chegou para mim, eu disse, Elisa, você só pode estar brincando. Se a gente está falando do livro que venceu todos os tempos, como não ter tempo para isso? Se a gente está falando do livro que veio para transformar a cultura, a economia, a vida, converter homens e mulheres, como não celebrar esse dia, vereadora Elisa? Verdade seja dita. Poucos homens e poucas mulheres, e não são deméritos para os nossos irmãos, defendem com tanto afinco e com tanta força a Sagrada Escritura, como vereadora Elisa, vereador Coronel Sobreira e alguns poucos. Temos uma grande missão. É que esses outros percebam nesse movimento sagrado que a Bíblia, a Sagrada Escritura, deve ser a todo instante aplaudida, prestigiada e, acima de tudo, honrada. No dia em que homens que se dizem poderosos disseram que, olha, não pode ter, dentro do regimento da casa, o termo ler a Sagrada Escritura ou ler a Bíblia antes das sessões, isso foi retirado do nosso estatuto. No ano em que foi retirado do nosso regimento, que não era possível diante de um Estado laico, muitas vezes muito mal interpretado, onde foi dito por juízes, pelo tribunal, pelo Ministério Público, dizendo, olha, vocês não podem ler a Sagrada Escritura mais, ou melhor, não pode estar mais no regimento. Homens se levantaram nesses assentos. Pode concluir. Pode. Obrigado, vereador. Homens e mulheres se levantaram desses assentos para dizer, a caneta do juiz e do desembargador, o pedido do Ministério Público pode até estar dentro das leis, mas esta lei, a Sagrada Escritura, ela venceu culturas, ela venceu a lei dos homens, ela venceu os tempos e vencerá toda e qualquer caneta que se acha poderosa. Todos os dias continuamos lendo a Sagrada Escritura, porque foi muito maior, muito mais forte. E o movimento que surgiu nessa casa, vereadora Elisa, foi o seguinte: se o desembargador e o Ministério Público disse que não se pode ler mais a tribuna, no começo dos trabalhos, a Sagrada Escritura, o vereador Coronel Sobreira disse, trarei a minha Bíblia. Eu disse, vou trazer a minha Bíblia. Elisa disse, trarei a minha Bíblia. E todos os dias nessa casa, não será mais lido uma vez, nem duas, mas todas as vezes que os vereadores forem homens e mulheres de fé para ler a Sagrada Escritura nessa casa. E assim vai ser. E assim sempre será. E não é por nós. É pelo poder que a Sagrada Escritura faz nos homens e mulheres de bem. Pode concluir. Como não, vereadora Elisa? Não festejar o dia da Bíblia com homens e mulheres de fé. Como não celebrar o dia da Bíblia? Essa casa só existe por causa dela. Os poderes só existem por causa dela. E eu sou grato por estar aqui hoje,
vendo essa casa, a casa das leis, celebrar a maior de todas as leis. A lei, a glória, o poder, a libertação. Muito obrigado, vereadora Elisa, por trazer para nós, para esta casa, vereador Coronel Sobreira, muito obrigado. Que esse dia nunca seja esquecido e todo dia seja venerado e lembrado nessa casa. Termino dizendo, em Provérbios 3:33 diz que a bênção repousa na casa dos justos. E o que eu vejo hoje são homens e mulheres justas. Muito obrigado. Obrigada, vereador Carlão. E agora nós vamos convidar pastor Aguinaldo para fazer uma oração terminando e vamos concluir realmente com mais um louvor pelo pastor Roberto Carlos, pelo presbítero Roberto Carlos. Vá se preparando aí. Então, pastor, com a palavra, pastor Aguinaldo. Quero convidar a todos a se colocar de pé. Nós vamos expressar a nossa gratidão ao Senhor por esse tempo tão precioso. A palavra de Deus tem sido semeada nesta casa e a partir desta casa. Quando os cultos são realizados aqui, a palavra de Deus está sendo semeada em muitos lugares. E eu sei que os homens e mulheres de Deus têm passado por aqui. Eles também são semeadores da palavra. E a gente tem que continuar crendo nessa palavra e amando essa palavra. Amando a palavra. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela graça manifesta através do Teu Filho Jesus. O Verbo que se fez carne e que habitou entre nós, para que víssemos a Tua glória. Fomos alcançados por esta graça. E o Senhor manifestou essa graça revelando a nós através da Tua palavra. Foi através da palavra anunciada que nós viemos a crer. Porque é nela que nós aprendemos que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Deus continua nos usando como ministros do Evangelho, como igreja aqui representada, para anunciar, para proclamar, para dizer assim como disse o apóstolo Paulo, ai de mim, se não pregar esse Evangelho. Que haja esse sentimento no nosso coração, de que nós temos a grande responsabilidade de tornar esta palavra conhecida, aqui em qualquer lugar onde estivermos. Muito obrigado pela iniciativa desta sessão, muito obrigado pelos vereadores presentes. Estende as Tuas mãos abençoadoras sobre esse lugar, sobre cada um que trabalha aqui, preparando leis para benefício da sociedade paraibana, especialmente João Pessoa. Ó Pai, mas que eles não possam criar leis que venham a confrontar a Tua palavra, mas pelo contrário estejam submissos à maior de todas as leis, que é a lei do Senhor. Essa lei que é perfeita, essa lei que restaura a alma, essa lei que é testemunho simples do Senhor no coração daquele que crê. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Algemado por um peso,
não sou mais quem eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me de paz, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida para sempre. Cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me de paz, Ele encheu meu coração. Muito obrigada. Agradeço a todos que compareceram, ao pastor Luciano, ao pastor James, que também cooperou conosco nessa sessão, pastor Bartolomeu, todos que estão aqui. Muitíssimo obrigada. Dizer que a palavra de Deus é a única verdade. Por mais que muitas pessoas hoje querem, né, a todo custo, dizer que não existe uma única verdade, mas quando a gente observa, eu que sou militante, né, da educação, uma educação pura, que se dê uma educação sem doutrinação nas escolas, e quando a gente observa que tanto adolescente, gente, e eu vivo, né, pesquisando e sabendo de muitas coisas, querendo se matar, né, cometer suicídio, fazendo automutilação, desesperados, querendo ir para o banheiro da escola, e o sonho da vida dele é morrer ali, se matar ali, porque isso, porque aquilo, por conta de tanta coisa que está vindo sobre as cabecinhas deles, eles não conseguem, eles não suportam a carga que a mídia, que o ativismo de todas essas ideologias malucas está depositando em cima deles, eles não suportam. E também não suportam a responsabilidade que, infelizmente, alguns pais estão depositando sobre eles. Não estão sabendo criar. Não suportam a falta de limite que tem na Bíblia. A falta de limite que alguns pais não estão dando. Estão deixando eles se criarem por si sós, né? Com suas próprias, fazendo o que querem e tendo que arcar com as consequências que não querem. Eles não suportam isso. Está faltando paz. Paz de verdade, está faltando limites, está faltando empregar a palavra de Deus. Só isso. Então, que nós possamos orar para que cada vez mais existam pais mais alertas que possam aplicar o que está nessa palavra aqui. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada e eu declaro encerrado a sessão. Amém. Convido a todos.